Olá! O Séries da TV esteve à conversa com as protagonistas de Instaverso, Teresa Tavares e Beatriz Barosa, com o criador, Rodrigo Prista, e com o realizador, António Sequeira. Instaverso é uma série portuguesa com 5 episódios de 15 minutos cada, disponível na RTP Play. Apelidada da Mini Black Mirror portuguesa, Instaverso aborda a temática das redes sociais e do fácil deslumbramento em que muitos utilizadores caem. A entrevista que segue foi feita através de uma plataforma digital. E apesar desta ser uma forma fácil de proporcionar entrevistas como esta e encontros como estes, por vezes acontecem dificuldades técnicas inesperadas. Queríamos poder trazer-vos o conteúdo na sua totalidade, mas infelizmente apenas nos foi possível reter o áudio. De qualquer forma, isto foi uma conversa muito interessante, onde aprendemos bastante e temos imensa vontade de partilhar convosco e vos dar a conhecer esta série irreverente que apareceu no nosso pequeno ecrã. Fiquem connosco, seguem-se uns minutos de uma boa conversa com a malta do Instaverso. Eu vou começar a fazer algumas perguntas. A nossa ideia até é passar um bocadinho pela história da série toda e pela forma como ela foi feita. Portanto, se calhar, Rodrigo, vamos começar por ti. E a nossa primeira pergunta para ti é, de facto, de onde é que surgiu a ideia para esta série? Um portal que permite entrar no universo do Instagram. Não, foi um bocado espontânea, a ideia não teve assim grande pensamento, mas nasceu um bocado da observação da realidade que nós vivemos e pronto, e de navegar também um bocado nas redes sociais, mais especificamente o Instagram. E pronto, eu gosto bastante, tenho algumas influências de certas ficções que também levam-nos para portais, para sítios meio distópicos, nos desafiam e pronto, e rapidamente comecei a imaginar como é que seria esse mundo. E isto para ti é uma história que decorre no espaço temporal do presente ou decorre num futuro próximo ou distante? Não, eu acho que decorre no presente. Acho que... Mas 2019, não é 2020? Isso era que eu ia dizer, cuidado com isso. É no passado, Olha, é no passado. Cuidado com isso. Ninguém Sim, usa não. máscara. Não convém. Ok, Não, então, não. então se calhar, António, para ti, de facto um bocadinho pegando naquilo que o Rodrigo estava a dizer, o estilo de realização parece de certa forma até inspirado em conceitos utilizados em séries como Black Mirror, incluindo o próprio plano de abertura da série. Temos fãs? Sim, claro. Claro que sim. Sim, claro que sim. Sim. Não, houve muitas inspirações que foram também, cada uma das que falei, especialmente com a Teresa e com a Beatriz, foi o Rei da Comédia também. Pois foi. E foi, por acaso é engraçado porque quando o Rodrigo me ligou no dia para me contar da ideia, para ver se eu entrava a bordo, eu estava no hospital, então não atendi os telefones todos, só tinha o meu computador com alguns filmes e vi o Rei da Comédia. E estava a pensar, ficava-me fixe fazer-se uma coisa com estes temas mais modernos nas redes sociais e tal, da paixão pelas pessoas famosas, pelas celebridades, nas redes sociais. E depois, à noite, quando saio do hospital, eu tenho as chamadas todas do Rodrigo e ele está-me basicamente a fazer uma ideia com esses temas. Portanto, foi um bocadinho engraçado. Nada por acaso. Nada por acaso, exato. A influência, por acaso, é bastante notória, mas pelo bom sentido até. Por acaso foi uma das coisas que eu e a Beatriz comentámos bastante que gostávamos. E até mesmo no seguimento disso, em termos visuais, nós conseguimos distinguir o mundo virtual do real pela luminosidade das cores. No Instaverso nós temos cores vibrantes, enquanto no mundo real as cores são um bocadinho mais neutras, mais crudes. Como é que tu chegaste a este produto final do ponto de vista da realização e o que é que te optou a levar por esta escolha? Bem, para nós era sempre importante haver essa distinção grande, porque as pessoas, como estão a ver a série, podem às vezes ficar um bocadinho confusas em comum na questão, portanto foi sempre importante tentar encontrar uma distinção. Na altura até pensámos em usar os aspect ratios diferentes e assim, mas depois se calhar era demasiado. E então a ideia foi usarmos um filtro na câmara sempre que filmámos no Instaverso para, se repararem, a luz quando sai no mundo Instaverso está mais desfocada, tem mais brilha mais, é quase um filtro quase Instagram, quase que aparece lá.
que já foi logo feito na câmara. E depois foi só puxar também as cores quando foi no mundo real versus o mundo do Instaverso. Tentar sempre haver essa diferença de um mundo em que é mais que é o que acontece. Uma pessoa vê uns posts do Instagram, e são sempre, é tudo muito bonito. As pessoas, especialmente as influencers, têm sempre uma luz à beira da câmara para dar aquela coisa bonita na cara. E uma coisa que também por acaso fizemos na pós-produção foi, especialmente na cena em que ela primeiro entra, que isto foi a ideia de quem estava a fazer a grade, a correção da cor, que foi eliminar com uma aplicação tudo o que fosse olheiras e as coisas das pessoas. Que é uma coisa muito sutil, mas dá um efeito que parece quase falso. Sim, aquela sensação de que há uma ring light constante na cara das pessoas, não é? Exato. E então essa até foi a ideia de quando estávamos a fazer a grade que surgiu. Interessante. Rodrigo, e agora para ti um bocadinho mais a ver com a própria história. As versões das pessoas neste universo têm algum tipo de poder sobre o mundo real? Nós vemos, de facto, publicações da Inês Prada que não são publicadas pela Inês. Como é que funcionaria esta logística do ponto de vista da conexão entre os universos? Pois, isso aí é mesmo, às vezes, quando estava a imaginar nos primeiros tempos e depois à medida que vamos entrando e cada vez mais fundo e pensando nas possibilidades de desenvolvimento da história, porque nós, tínhamos também tempo limitado e recursos limitados, tínhamos que contar uma história muito específica e foi isso que optámos por fazer e que desde cedo me foquei, que era em vez de nós abordarmos, porque às vezes este tipo de imaginário ou pode abordar um plano mais geral, como é que a sociedade era toda, ou então às vezes aborda um plano mais específico, de uma história muito local de personagens, e então nesse sentido não tivemos muito tempo para desenvolver muitas possibilidades, como por exemplo, às vezes o Black Mirror também faz isso, mas a maior parte das vezes são histórias muito pessoais. Mas por exemplo, Westworld explora muito todo o mundo, não é? Ramifica muito. E há nós vemos as várias interferências dos criadores e de quem está no mundo virtual, etc. E pronto, são coisas que não chegam a ficar muito bem esclarecidas na série, nesta temporada. Mas claro que eu comecei nisso. Ouvi aí, pistazinha. Não, estou a dizer isso porque eu acho que sempre que nós criamos uma coisa, estamos a mostrar uma certa fotografia, ou neste caso uns certos episódios, de todo um espectro infinito do que é que poderia ser e todo desse mundo. Portanto, eu acho que sim, nós podemos especular sobre todas as trocas de influências entre a versão virtual da Inês, a inesperada, ou a personalidade dela real, mas não, ali na série, quer dizer, não há, ou não chegamos a ver esse tipo de interferência. Mas claro que eu acho que é giro especular sobre isso. Mas a internet não é muito boa no Instaverso. Quando ela posta a foto que não demora algum tempo. O quê? Não percebi. Estou a brincar. Tá, nem era para perceber. Yeah. Mas por acaso foi logo uma das coisas que eu e a Beatriz conversámos e tudo, foi precisamente a possibilidade de explorar o mundo associado à história da Maria. Como tu dizes muito bem, é uma fotografia, é um excerto de uma vida de alguém, mas de facto seria super interessante ver o extrapolar do sistema universal de Instaverso nesse sentido. Mais vidas que descobrem o portal, por exemplo, sim, etc. Exato. Ou até uma pessoa virtual, não é? Uma versão virtual nossa vir para o nosso mundo, quer dizer, tudo pode acontecer. Sim, é verdade. Então, e António, em relação à utilização dos efeitos especiais, em Portugal ainda não é uma prática muito comum. Nós, no Instaverso, encontramos alguns que cumprem a sua função de nos fazer perceber onde é que as personagens estão em termos da realidade. Qual foi o processo para perceberes o que é que melhor se adequava? Estou a pensar também naquele episódio final, que será talvez o mais óbvio, em que a Maria tenta sair da realidade e não consegue.
Sim, nós tentámos sempre usar o menor número de efeitos especiais possíveis, que era para tentar ser o. Por exemplo, eu lembro de uma das referências foi o Being John Malkovich, e que também que entra para um mundo diferente, mas sem estar a abusar dos efeitos especiais, especialmente porque nós não temos orçamento para estar a abusar muito também dos efeitos especiais. Mas também porque ajudam a contar a história, porque a história, assim, focamos mais, como o Rodrigo estava a dizer, no pessoal, e então a maneira como tentámos ver foi só usar os efeitos especiais quando era mesmo necessário para contar a história. Ok. Como estás a dizer, no episódio final, a ideia ela bate contra o fim da publicação, não é? Como uma publicação a um quadrado, digamos, que as pessoas tiram, ela bate ali no fim. Então era necessário ir, por exemplo, a ver um efeito especial. Era necessário ver o efeito especial quando ela vê os comentários no teto. Nós na altura até pensámos, quando estava a falar com o Rodrigo no início, estávamos a pensar até fazer os comentários em câmara, ou seja, fazer mesmo, tipo, filmar aquilo tudo. Sim. Mas depois na altura, como ia demorar muito tempo e nós tínhamos mesmo pouco tempo para filmar a série, tivemos que iluminar isso e tentar fazer em pós-produção. Já agora, a título de curiosidade, se puderem partilhar, quanto tempo é que vocês tiveram para filmar isto a verso? 12 dias e meio. Coragem! Todo o processo foi muito apressado. Foi muito apressado e muito estrito nos dias, todas as fases do processo, desde a escrita até à pré-produção, filmagem e mesmo a pós-produção também. Até porque na altura, antes das filmagens, até as filmagens, depois das filmagens, a RTP queria isto em 2019, acabado, editado tudo. Portanto, aquilo foi mesmo, na altura nós estávamos, temos mesmo que apressar, houve menos de um mês de pré-produção, foi tudo mesmo a tentar apressar. E eu acho que é pena, é pena porque acho que conseguimos ter feito um trabalho, mesmo com o mesmo orçamento um bocadinho melhor, se não houvesse tanta peça, mas é vida. Mas em relação a isso dos efeitos especiais, eu acho que, pronto, nós fizemos o melhor que podíamos com os recursos que tínhamos, mas eu acho que, pronto, portanto, eu e o António também é fã desse tipo de estilo de filme, de série que não abusa do efeito especial e que às vezes os efeitos especiais aparecem só pela espetacularidade. E eu acho mais piada, sinceramente, às coisas mais físicas, sabes, que aparecem muitas vezes em câmara, que não são tanto de uma pós-produção espetacular, e acho que são mais interessantes às vezes. E pronto, e sempre pensámos muito o Instaverso também, mas devido aos recursos que tínhamos, mas também de estética e de estilo, como uma coisa mais tentar... Por exemplo, as portas, não é? As portas sempre foi ali um ponto muito importante na dinâmica do mundo. E isso é uma coisa muito intuitiva e pronto, e física. Sim, muito aproximado ao mundo real, não é? À nossa realidade, aquilo que nós agarramos numa porta para sair, não é? E, por exemplo, há filmes que usam esse tipo de efeitos especiais em câmara, que não são bem efeitos especiais, né? Eu lembro do Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que faz isso e que é fenomenal a maneira como cria o mundo em câmara, e tu sentes que esse realizador faz também a ciência do sono, e ele usa muito esses efeitos dentro da câmara, que acho que são muito bons para ajudar a criar o mundo sem ser só efeitos especiais. Yeah. Agora, passando um bocadinho aqui para as protagonistas, Teresa e Beatriz, começo por vos perguntar como é que vocês chegaram até ao Instaverso e o que é que vos levou a aceitar este papel? Quem começa subido? Como é que é? Começa tu, Teresa, começa tu. Como é que eu cheguei? Foi o António que chegou até mim, na realidade. O António A Rodrigo. chatear. Não foi nada. Então, o António chegou até mim, mandou-me o argumento da série e eu li e fiquei mesmo interessada e fiquei com toda a curiosidade. Depois reuni-me com o António e avançámos. Foi assim que eu cheguei ao projeto. Foi da mesma forma. Foi assim que eu cheguei também. O António também entrou em contacto comigo via e-mail e eu achei o argumento muito curioso e que valia a pena
passar esta mensagem e falar sobre isto. Valia a pena e era interessante de facto. E depois encontrámos-nos e partilhámos. Aliás, o António partilhou mais referências comigo e fiquei logo com muito interesse. E soube que a Teresa ia fazer e também foi um ponto a favor. Verdade, nós tínhamos combinado que íamos trabalhar juntas mais proximamente e aconteceu, é verdade. Aconteceu. E a Teresa foi quem sugeriu, a Beatriz também. Só para É verdade. É verdade, portanto. António, portanto já tinhas uma ideia daquilo que querias para a série, em termos de quem é que ia fazer as personagens? Não, na altura, nós na altura tentei perceber bastante, tentar encontrar os atores que seriam corretos para os papéis e que conseguiriam desafiar-me também como realizador para poder fazer um trabalho melhor. E na altura a Teresa foi que na altura por acaso a Teresa, eu não sabia que a Teresa estava grávida e quando fui reunir-me com ela foi uma surpresa porque não se notava nada. A Teresa estava tipo exatamente igual a como está agora. Mais ou menos. E ela revelou-nos lá naquilo e até nós depois adicionámos esse elemento ao guião, graças à Teresa. Portanto, não tinha muito na cabeça as pessoas, mas sabia, por exemplo, a Teresa lembro-me de ver o 1986 e de achar que com o papel que ela tinha ali, que não era assim um papel muito grande, mas que fez um papel excelente. E então foi, ok, eu sabia que queria a Teresa para alguma coisa algum dia. Não sabia que ela ia aceitar, mas sabia que queria a Teresa para alguma coisa. E então foi por isso que foi das primeiras que me lembrei e mandei o mail e ela aceitou. E teve um resultado excelente. Sim. Olha, ainda para vocês as duas, pronto, tanto a Teresa como a Beatriz têm conta no Instagram. Portanto, eu imagino que inspiração para dar vida às vossas personagens não deve ter faltado. A minha pergunta é, vocês revêem-se em algum aspecto na Inês e na Maria nas personagens que vocês interpretam? No meu caso, esta entrega que ela tem a uma pessoa que não conhece fisicamente, eu não tenho relação com isso. Ou seja, eu nem sequer tenho muita capacidade de falar com alguém só online, ou seja, não tenho mesmo esse hábito, nada contra quem faça isso, mas eu não tenho esse hábito, então isso é um ponto que não é nada em comum, que eu não tenho esse ponto em comum com a Maria. Mas eu acho que a Maria estava numa fase, quando a série arranca, em que está desmotivada e em que se sente insuficiente. Eu acho que é normal e que talvez cada um de nós já tenha passado por fases semelhantes. Eu, por exemplo, não em relação à minha profissão, mas se calhar já passei por fases em que me sentia mais desmotivada ou que não me sentia tão bem comigo própria, só que não me refugiei no mesmo em que a Maria se refugiou, que no caso foi as redes sociais. Mas sim, talvez já tenha passado por situações que possa comparar, e este fascínio que ela tem, no caso pela Inês e pelas redes sociais e por este mundo manipulado, entre aspas, eu tenho por outras coisas. Então algumas reações até poderiam ser semelhantes entre mim e a Maria, mas a coisas diferentes. Por aí. Bom, eu assim à partida, sinceramente, o que eu achei mesmo interessante, e eu falei isso com o António na primeira vez que nos reunimos, foi eu ter tão pouco em comum à partida com a Inês. E outra coisa que eu achei interessante e que tem a ver com esta coisa de apesar de tudo, podia ter havido uma opção do Rodrigo e do António, da Inês esperada e depois a Inês, ou seja, da Inês real, estar a esforçar-se muito mais para fazer a Inês esperada. E a Inês real, que o Rodrigo escreveu, tem aqueles compromissos e faz o que tem de fazer, mas na realidade ela não está a fazer o esforço que se imaginaria de estar a compor. Ela está completamente, no momento em que a série começa, está completamente com a vida virada do avesso. É de facto a antítese do que se imaginaria. E eu achei isso muito interessante. Até porque quer dizer, já conheci algumas situações, mas depois quando li o argumento e tudo mais, isso é uma coisa que acontece. As pessoas acham que, não, porque aquela Instagrammer, e eu não estou a generalizar, nem estou, mas isto também acontece. As pessoas sabem que é uma espécie de trabalho. Entra um trabalho no sentido de eu àquela hora vou filmar aquele abacate, ou não sei o quê, e depois
Vou para outra, sou outra pessoa. E esse lado, que é um bocadinho quase cínico na abordagem dessa realidade, eu achei muito interessante no argumento do Rodrigo, até porque eu não acho que seja mais óbvio, porque acho que podia ser pela coisa dela estar... não, ela tem aquilo, ela ganha muito dinheiro com aquilo, não é? Também é uma adição e é importante falar nisso, por isso acaba por não ser muito desenvolvido na série, mas as pessoas neste momento ficam aditas às redes sociais. Isto acontece, há psicólogos a trabalhar sobre isto, há pessoas que começam a ter ataques de ansiedade se não têm acesso ao telemóvel durante um dia, e eu achei muito graça que a Inês Real tivesse mesmo completamente desligada quase da situação toda. Coisa que depois acabou, eu acho, por funcionar também com a questão da gravidez, que foi uma questão que não estava no argumento original, e eu acho, devo dizer aqui, eu acho muito corajoso, e diga a toda a gente, do António e do Rodrigo, porque há muitos realizadores que simplesmente dizem, eu não vou lidar com isso, e eu tenho toda a admiração por termos tido essa conversa que foi para lá de uma imagem do que tu imaginas, teve a ver de facto com uma empatia e com uma relação artística que fez com que, ok, vamos lidar com esta situação, mas acho que isso tem de ser sublinhado. E pronto, mas a minha coisa, para mim, o mais interessante foi ser tão distante de mim. Foi mesmo bom por isso. Olha, pegando agora nisso que estás a dizer, portanto, na tua perspectiva, a Inês, ao longo dos 5 episódios, nós vamos sentindo cada vez mais a Inês sente uma repulsa, uma espécie, não sei se diria repulsa, que é um bocadinho forte, mas um afastamento gradual dessa vida da Inês Prada. Portanto, tu achas que o facto de ela estar grávida e não poder revelar, porque tem uma imagem a manter para a rede social e para a persona que foi criada, ajudou também ou ela decidir apagar a conta e afastar-se por completo desse mundo? Posso ser sincera, eu acho que também cheguei a falar disto com o António. Na realidade, eu acho que a Inês afastou-se desse mundo durante, vamos dizer, 3 semanas. Okay. E sempre gostei de pensar isto assim. Porque eu acho que, atenção, eu acho que isso não altera em nada que a decisão tenha tido peso para ela e tenha sido importante e tenha sido um corte. Mas tanto que aquele final, que eu gosto muito, de repente quando ela vai para a reunião dos instaólicos, há ali uma coisa, e ela de repente está muito zen, é como se, e isto é um comportamento humano, que é tu, se tens uma personalidade que é aditiva, tu vais ter de arranjar outras adições. Isto não é uma coisa que se resolva assim, eu agora larguei tudo. E então, na minha cabeça, isto seria, se nós imagina, se viéssemos agora uma continuação para a frente da história, eu acharia sempre que a Inês, passado, não sei se 3 semanas, 3 meses, mas 3 semanas é muito. Não é? 3 semanas é muito. Eu acho que ela voltava, claro que sim. Eventualmente com outra persona. Pois há também aqui uma coisa interessante. Por exemplo, quando a Maria a filma a chorar e aquilo se torna viral, que é um momento que eu gosto muito na série. O que tem graça depois é isso, é porque a Inês ia perceber que já está tão habituada àquele sistema e lida tão bem com aquilo, que ela vai tornar outra coisa qualquer viral. Se calhar ia ser uma coisa menos óbvia, ou menos... Isso é que eu acho, ou seja, é isso que eu gosto da Inês, eu acho mesmo que ela ia voltar. Não sei se vocês viram, muita gente passou à frente porque é a cena pós-créditos da série, no último episódio. Ela basicamente, lembras-te daquela cena que nós filmámos 3 a dela ir voltar ao telemóvel? Sim. Com coisa. Essa cena depois é assim que acaba um bocadinho. Vocês viram? Pois, exatamente, eu vi, mas só vi a segunda, não se vê logo. Não se vê logo, pois é, a ideia é ficar. Vimos. A ideia era também não ser muito óbvio, que era para acabar com ela mesmo a ter tomado a decisão, mas ainda haver aquela ideia do talvez. Será que ela vai voltar para as redes? Porque, como estás a dizer, não é fácil simplesmente uma pessoa que tenha vivido a vida toda, ou grande parte da sua vida, a ganhar dinheiro assim e a viver assim, de repente dizer não vou. Exato, não há de ser fácil. Não vou receber dinheiro para postar fotos. E mesmo à parte da questão do dinheiro, claro, também eu acho que é uma questão ali até egocêntrica, no sentido de que claro. Habitua-se a viver, no caso da Inês, é uma coisa, ela habituou-se a viver dentro daquele sítio, é como aquilo é como ir sair à noite, tu vais sempre a uns bares onde já conheces as pessoas, e aquilo funciona, o Instaverso funciona assim para a Inês, eu acho, portanto, ela também já não sabe muito bem viver sem aquilo. Tanto a Inês como a Maria, ao longo dos 5 episódios, fazem uma viagem de
autoconhecimento e autoanálise no que toca tanto às relações que têm com outras pessoas como têm com as redes sociais. Teresa e Beatriz, vocês têm, como já referi, conta no Instagram e ambas têm uma boa base de seguidores. Vocês também passam um bocadinho por essa jornada, de vez em quando dão por vocês, sei lá, com comentários que têm ou posts que fazem, a terem essa introspecção e a pensarem um bocadinho como interagem. Nós ficamos sempre naquela. Quem é que fala? Fala aqui, já falei muito, já falo assim. Olha, sim, eu penso naquilo que vou partilhar, partilho coisas com que me identifico, não quero ser o mínimo superficial possível dentro do que é a rede social e às vezes até tenho um bocado esse sentido de responsabilidade quase, porque de facto são algumas pessoas, mas que eu não sou influencer nem nada disso e eu não escolhi ter tanta gente, ou quer dizer, pronto, foi um bocado por acréscimo e por causa do meu trabalho e de alguma exposição que isso acarreta, mas sim, eu penso um bocado naquilo em que partilho e tento divulgar causas em que acredito também. Acho que é um bocadinho por aí, sim. E tento também não me deixar absorver muito por esta realidade que lá está, que pode ser viciante. Porque a Maria não é uma coisa anormal o que aconteceu à Maria. Isto é muito comum e, de facto, as pessoas... Não é preciso estar numa situação gravíssima da vida para entrarmos num ciclo vicioso. Mas, sim, acho que é importante respirar nas redes sociais, ter um bocadinho de calma. É isso. Eu concordo com a Beatriz. Eu acho que não se pode, não nos podemos esquecer da utilidade que as redes sociais têm por uma questão de aproximação, de comunicação e por dar voz. E eu vou dizer aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, embora de repente, por exemplo, imagina o que está a acontecer agora nos Estados Unidos, eu tenho que falar sobre este assunto. A rapidez com que se dá voz, com que se chega até às coisas, é importante. Depois, eu acho que tem de haver um grande filtro de cada um de nós. E é aí que eu acho que nas escolas devia haver uma educação para as tecnologias de informação, para as redes sociais e tudo mais, porque é muito fácil não filtrar e, como diz a Beatriz, e de repente não respirar e ficar ali e leva-se com qualquer informação, mistura-se tudo, acha-se que sabe dos assuntos e não sabe, não é? Porque para saber sobre um assunto tem de se perder mais tempo com ele. Então isso é um grande perigo. E eu penso nisso quando posto alguma coisa ou assim. Às vezes também só posto, porque eu lembro quando comecei quando fui para o Instagram, foi numa altura que estava a viajar até bastante e eu gosto muito de fotografia. E o que eu fazia na altura era publicar fotografias que eu gostava, que eu tirava. E foi assim que começou. Foi assim que começou e isso era bom. Isso também tem um lado. E eu faço isso às vezes, sinceramente. Eu gosto desta fotografia. Algumas são minhas, outras são de outras pessoas e eu identifico claramente, mas também é bom partilhar de repente uma fotografia de que tu gostas, assim como é bom partilhar depois um concerto, um livro, o que seja. Eu acho que o que se tem de ter cuidado é manter essa respiração em relação à estrutura. E eu faço isso, até porque eu acho um bocadinho cansativo ficar lá muito tempo de seguida. Portanto, sei lá, por exemplo, não tenho notificações. Eu quando vou lá, vejo umas coisas e tal e depois saio. Mas acho que é uma coisa que tem de se pensar, por exemplo, nas novas gerações, essa questão de filtrar informação e das redes sociais funcionarem como uma forma de comunicação, de interatividade e até de acesso à informação, mas depois perceber-se que tens de ir pesquisar mais além disso. Acho que isso é uma coisa importante, não é? Sem dúvida. Concordo. Sim, isso é uma dimensão, desculpa, só agora a Teresa fez-me lembrar que, de facto, pronto, há bocado a primeira pergunta que a Joana me fez, isso é toda uma dimensão política das redes sociais e tem-se falado muito sobre isso, mas já na altura já se fala há algum tempo, mas cada vez mais, porque cada vez mais, tanto há exemplos bons e maus da utilização das redes. Pronto, aqui na nossa história foca-se muito no lado mais emotivo e privado, não é? Que eu acho que isso sempre
fascinou muito, mas eu acho que o que a Teresa está a dizer era toda uma outra... Lá está, é um bocado mais a parte societal, não é? Do mundo. Mas sabes que eu, sim, desculpa interromper-te, eu para a história até acho mais interessante ser tão pessoal, sinceramente. Claro, Eu estou a dizer claro. isto. Desculpa. Sim. Mas, claro, nós temos sempre superficialidade e falsidade ao nível pessoal como temos ao nível político. E as duas coisas acho que são mesmo degenerações destas coisas que têm lados bons, destas invenções. Eu posso só dizer também que a Teresa estava a dizer que isto dá a voz, por exemplo, e que agora toda a gente consegue partilhar isto, o que está a acontecer, e eu acho que isso é muito verdade. Mas eu também lembro de ver um filme, Os Incríveis, quando era miúdo, e ele diz uma coisa que é, quando toda a gente é super-herói, ninguém o é. E eu acho que é um bocadinho isso, tem este grande filme, que acontece um bocado, que é nós perdemos o valor das coisas porque também de repente toda a gente pode postar uma coisa, toda a gente pode postar a comida que está a comer na altura e de repente o valor do que é que se posta perde-se. Uma pessoa hoje, se fores hoje ao Instagram, podes ver uma a fazer o Black Tuesday, né? E podes ir outra a seguir que está a mostrar o abacate, né? E eu acho que isso é um bocadinho, é o que se calhar nós temos que ter um bocadinho mais de controle de se calhar tentar pensar o que é que eu vou postar, o que é que eu posso usar com a minha plataforma. Especialmente as pessoas que se calhar, como a inesperada, que seriam mais, que tiram um maior número de seguidores. Eu tenho 100 seguidores, ou o que é, ninguém me se interessa o que é que eu posto, mas tipo, uma grande celebridade tem se calhar uma certa responsabilidade social com aquilo que posta. Na minha opinião, não sei. Eu ia fazer uma pergunta dirigida mais à Beatriz, mas agora que se gerou aqui este debate, vou abrir a todos. Que é, a Inês e a Maria são uma caricatura destas duas facetas de quem usa redes sociais, quem idolatra e quem é idolatrado, ou isto é ainda, sei lá, uma minoria que há nas redes sociais, as pessoas não são, a grande maioria não estão assim, não há obsessões compulsivas com pessoas que partilham eu acho que não sei se caricatura, eu acho que nós tentamos não fazer o mais possível uma caricatura. E não tenho bem, tipo, em termos estatísticos, mas eu acho que sempre houve muito... nós idolatramos muitas coisas e muitas pessoas, e sempre houve pessoas a perseguirem os chamados stalkers. Não, existem, sim. Existem. Sim. Eu sofro muito disso. Mesmo antes do surgimento das redes sociais. Portanto, as pessoas vêm a potenciar ainda mais isso. Ou então satisfazer esse desejo voyeurista das pessoas. Mas eu acho que existem, faz parte do ser humano, e eu acho que é isso. A rede social alimenta essa nossa faceta. Antigamente, o que é que as pessoas faziam? Eu lembro de ser miúdo e vi com a minha mãe, foi a única vez que aconteceu, de um concerto do João Pedro Paes, e ficámos até ao fim para eu ficar com um autógrafo dele. E eu era miúdo, portanto não tinha controle disso. Mas lembro daquele autógrafo ter ficado lá numa gaveta e nunca mais ser utilizado. Mas esta cultura agora das fotografias e das influências, do que seja, simplesmente substituiu o que havia antes, que era pelos autógrafos e pelas pessoas que andavam atrás também dos famosos. Pessoas de carne e osso. Não é? Exato. Portanto, eu acho que sempre existiu. Era esse. Sim. Eu concordo convosco, eu concordo também numa coisa que o Rodrigo disse, não acho nada que seja caricatura, pelo contrário, eu acho que se houve uma coisa que nós falámos e que eu também acho interessante poderíamos ter feito isto de maneiras muito mais óbvias, percebem o que eu digo? E acho que o que nós fizemos, e vou falar por todos, mas se quiserem corrijam, claro, foi esta questão de cada uma de nós se aproximar, encontrar em si um sentido para aquela personagem e não propriamente estar a fazer uma caricatura destas pessoas que fazem isto assim. Até porque as pessoas são muito
há ali uns padrões, por exemplo, as luzes, que é uma coisa muito bem apanhada, tu reconheces logo a luz, porque a luz, tu podes ser mais influencer disto ou daquilo, mas aquilo tem sempre uma luz diferente da realidade. Portanto, isso é um traço e que ajuda à compreensão depois para quem está a ver e que dá uma tonalidade pop à série, que eu acho que também tem tudo a ver com o que nós estamos a falar. Mas depois, ao nível das personagens, eu acho que não há essa coisa da caricatura, há mais a questão de pôr aquelas pessoas, aquela Inês e aquela Maria, na corda bamba e encontrar os seus clones, não é? Os seus clones virtuais. Que é um trabalho que até essa parte às vezes um bocadinho do realismo, que eu acho muito interessante, que é estar sempre no realismo, mas ter ali um lado meio... que dá uma distopia. E eu gosto disso. Acho que aí não se foi por uma coisa caricatural só. Vamos extremar isto. Foi ali mais... Não, foi subtil. Eu acho que foi subtil até. Eu acho que sim. Acho que as personagens têm várias particularidades entre si. E claro que nos podemos inspirar em realidades que até conhecemos ou até em filmes, mas acho que existe mesmo essa procura do que é aquilo naquelas personagens e naquelas circunstâncias, não é? No meu caso, no caso da Maria, ela estava a trabalhar numa casa onde não se sentia bem, e depois vivia com o namorado e estavam os dois sem motivação, ele num trabalho que não gostava, e encontrar o fascínio dela pelas redes sociais e pela inesperada nessas circunstâncias e com a inocência dela e a pureza dela e com ela acreditar que pode ser amiga daquela Inês e que é amiga daquela Inês, não é? O cruzamento entre as realidades, a virtual e a real, a palpável, acho que é muito particular mesmo. Acho que sim. É isso, concordo. Basicamente concordo. Olha, eu tenho uma grande questão, que é a grande questão desta entrevista, que é, Teresa, gostas ou não gostas de abacate? Vou deixar isso agora, vai ficar no ar. Só ver se a série descobrem. Agora, eu acho muito interessante uma coisa disso, da questão do abacate. Primeiro porque não posso perder a oportunidade de dizer que ainda por cima se fala assim, ainda bem que se fala tanto de ecologia neste momento, o transporte de abacates pelo mundo é uma coisa terrível, terrível, para tudo o que se anda aqui a falar. Há pessoas a serem exploradas ali na América do Sul, nos cartéis, eles se chamam cartéis de abacates, portanto foi apanhado pelo Rodrigo esta coisa dos abacates, porque simboliza uma data de coisas e uma data de incongruências em que nós todos vivemos e eu também, atenção. Mas acho que foi mesmo na mousse, de repente. E a questão aqui é isso, várias pessoas, curiosamente, em relação aos abacates, mandaram mensagens a dizer eu sempre pensei que as Instagramers no final daquilo tudo deitavam fora os abacates. Olha, e eu gostei disso, portanto não vou revelar, mas acho que foi no ponto, porque tem essa leitura toda por trás. E além disso tem a ironia só da coisa do abacate tu fazer-se que depois deitares fora, que é uma coisa horrível, que é deitares fora comida. Dá que pensar. Yeah. Ok, Rodrigo, agora sim um bocadinho já a caminhar para o final. E isto de facto é mais uma curiosidade que nós tivemos e que eu e a Beatriz comentámos quando estávamos a ver. Aquela proximidade tão imediata e tão rápida do Miguel, o namorado da Maria, com a Inês, vem de onde? É precisamente da conexão entre o mundo do Instagram e o mundo real? Quer dizer, não sei, pergunto a ti. Entre o Miguel e a Inês. Bem, eu acho que são duas pessoas que estão um bocado com problemas, perdidas, têm um objetivo em comum, que é perceber o que é que se está a passar, encontrar uma pessoa que anda um bocado ali a baralhar-lhe o esquema, que é a Inês, e o outro encontrar a namorada, uma questão mais de sobrevivência. Mas pronto, e eu acho que estarem os dois um bocado perdidos numa situação pronto, menos boa, leva-os a aproximarem-se e pronto, e por um lado, o facto de serem de mundos diferentes, eu acho que há sempre um fascínio, porque a Inês vê uma pessoa verdadeira, uma pessoa terra a terra, que não é uma ilusão, é uma pessoa física que está ali, que se preocupa tanto e é tão, não é? Tão terrena e tão cuidadosa. Portanto, eu acho que é isso que a atrai no Miguel. E o Miguel, por outro lado,
descobre também uma Inês que não é inesperada, que a namorada sempre acompanhou lá em casa. Portanto, é uma inesperada que afinal diz-lhe que não gosta de abacate, é uma inesperada que se revela outra. É uma inesperada inesperada. É... Que trocadilhos! Estava aqui à espera para introduzir a minha... Exato. Boa, boa, O boa. nome quando surgiu na minha cabeça não tinha nada essa ideia, mas depois foi-se pronto, calhou muito bem com essa revelação dela da sua outra faceta. Porque de facto, e nós na altura até que vimos estas cenas e depois até fazendo o paralelismo àquele momento que vocês estavam a falar no final mesmo do 5º episódio, as duas últimas cenas que nós vemos é o Miguel está sozinho, não sabe da Maria e começa a tirar fotografias como se fosse fazer uma publicação a seguir, e no finalzinho mesmo vê-se a Inês a pegar, sozinha também, a pegar no telemóvel. E foi um bocado nesta sequência da solidão e pensamos talvez, e isto é algo que eu gostava que também contribuísses para a nossa resposta, se isto de facto é uma alusão à conexão das pessoas ao mundo quando estão sozinhas, a conectarem-se tão facilmente com este mundo irreal que é o Instaverse. Sem dúvida. Acho que é mesmo isso. Acho que é mesmo isso. Eu sempre tive isso muito presente também e eu acho que isso é Acho que nós sempre tivemos, eu no argumento e depois em todo, lá está, como a Teresa disse, todo o processo, acho que tentámos o menos possível fazer uma caricatura, mas de facto, e portanto com as caricaturas também não moralizar. Mas essa é uma das principais pontos a apontar nas redes sociais para mim, é a solidão das pessoas, porque nós no Instagram estamos tão acompanhados e fazemos tantas viagens por tantas coisas, provamos tantos pratos, mas no final podemos estar no nosso quarto, sozinhos, às 3 da manhã, não se está a passar nada, estamos numa zona horária completamente diferente de tudo o que possamos estar a ver e ao mesmo tempo tem um bocado essa magia, esse encanto, mas ao mesmo tempo uma tristeza muito grande e é distópico. É o facto de haverem vidas paralelas, não é? Que nós vivemos, que nós alimentamos, vivemos porque entramos nas dos outros e alimentamos o nosso ser virtual e eu gostei muito dessa cena do Miguel, quando, pronto, se calhar ele, para se sentir menos sozinho, vai talvez experimentar entrar nesse mundo. Sim. Olhem, e assim, para finalizarmos, vou fazer uma pergunta para vos deixar a todos sobre as luzes dos holofotes. Há planos para uma segunda viagem ao Instaverse? Bem, Tudo é RTP. RTP é que manda. É pegar no telefone e É perguntar. preciso isso, quer dizer, vontade. Exato. Há muita vontade, há sempre vontade. Quer dizer, há outros projetos que são, pronto, é aquilo e é aquilo. Eu acho que o Instaverse tinha muito para onde ir. Agora, como? Não sei. Antologia. Com outras... Antologia, se é o próximo capítulo, se é outra história com o mesmo conceito, não sei. Acho que havia muitos caminhos para explorar. Mas, de facto, em termos práticos, reais, nós até podemos imaginar e propor, mas a decisão está do lado da RTP, não é? Tem que as pessoas ir ver a série, mostrar a RTP que Eu acho gosta. que se as pessoas Exato. virem, mostrarem entusiasmo, é sempre um primeiro passo para... Exato. Nós gostámos imenso e por acaso quando acabou o 5º episódio ficámos as duas assim, então e onde é que está o resto? Queremos mais. A gente tem essa ótimo. reação porque é um final É incompleto, sim, é. Ambíguo. Dá espaço. Exato.